Começou. Shabbat Shalom a todos. Nós estamos aqui em casa, né? Infelizmente, por causa do coronavírus, os estudos da congregação, né? Eles deram um tempo, né? Mas eu creio que na próxima semana, assim que os governantes decidirem, nós estaremos voltando com o estudo na congregação. Por enquanto, estou eu aqui e a minha família. Nós vamos passar um estudo para vocês da Parashá Vaikra. Parashá em hebraico significa proporção, Vaikra significa chamou, né, que é o estudo do livro de Levíticos. Tá, eu vou pedir para minha esposa uma oração. Meu filho Vinícius daqui a pouco vai recitar a bênção do Shabat. Nós iremos começar o estudo, amém? Amém. Glória a Deus. Shabbat Shalom a todos. Amém. Não, Pode orar. eu queria agradecer pelo dia de hoje. Glória a Deus. Por mais um dia na sua presença, papai querido, papai Glória a amado. Deus. Obrigado, Pai. Queria orar pelo esse coronavírus, né, que tá aí, que possa acabar isso logo, né, Pai? Que está se alastrando, mas que possa acabar logo. Queria orar pelas pessoas que estão na Suíça, a Carmen, o Ernest, a Lene, a Daiane, o Cristiano, o esposo da Lene também. Aleluia, Deus. O Diego, a Cíntia. Queria orar também pelas pessoas da igreja, pelas pessoas que estão vendo a live também. Quero orar pelo Brasil, pelo Israel. Aleluias. Pai amado, Pai querido, que o Senhor possa visitar essas pessoas, Pai. Glória a Deus. Grandemente, para a sua honra e sua glória, Pai, que possa visitar a saúde das pessoas, Pai, que as pessoas que estão com depressão. Amém. Também, Pai. Glória a Deus, Pai. Só possa visitar essas pessoas com depressão, com espírito de loucura. Posso visitar essas pessoas com loucura também. Que isso que tá no Brasil, que isso está no mundo, que possa acabar, Pai. Para tua honra e tua glória, Pai, que eu suplico e te peço. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora vamos, meu filho Vinícius, né, no livrinho dele que é o Sidur, tá? Ele vai citar em hebraico, ele vai traduzir para vocês. Nós vamos começar o estudo, amém? Baruch atah Adonai Eloheinu, melech haolam, hamekvi ben kodesh lehal, ben or leshchosh, ben Israel la'amin, ben yom hashev leshahet. Yameh hamase Baruch atah Adonai, hamekvi ben kodesh leho, bishem Yeshua Hamashiach, amém. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que fazes separar o santo do não santo, a luz do escuro Israel dos outros povos, e o sétimo dia dos outros 6 dias. Bendito sejas tu, Senhor, Senhor que separas o santo do profano. Em nome de Yeshua, o Messias. Amém. Amém. Shabbat Shalom, Shabbat glória a Deus. Shalom. Para quem não sabe o que é Shabbat, Shabbat significa descanso em hebraico. É o nome dado ao sétimo dia. Né? Deus, quando Ele criou os céus e a terra, Ele fez o dia 1, né? Dia 2, dia 3, dia 4, dia 5 e dia 6. O sétimo dia, que é o Shivi, Ele chamou de Shabbat, né? Que seria o dia que Ele parou de construir. E era um dia especial no primeiro século, na época de Israel, porque nesse dia era celebrado, né, o dia de descanso, onde todos paravam dos 6 dias trabalhados, e era um dia que eles preparavam para buscar o Deus vivo de Israel. E no calendário bíblico, o dia ele vira às 18 horas, né? Vai de pôr do sol a pôr do sol. E já passou das 18 horas e nós, a nossa congregação, tem o costume de celebrar, no caso o Shabat, que é um dia santo, é um dia que todos os dias são os dias que você pode orar ao Senhor, mas nós cremos que no Shabat é um dia santo, porque o nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, fez grandes milagres nesse dia. Nós sabemos que esse dia é um dia especial, amém? Amém. A porção Vaikra, a Parashá Vaikra, ela faz parte de Levíticos. Ela vai do capítulo 1, né, até o capítulo 5, e nós vamos estar estudando essa porção, que é uma porção muito interessante, uma porção que fala de Korban, né, que seria oferta de sacrifício,
né? Muitas vezes nós falamos que cremos no sacrifício da cruz de Jesus, mas hoje em dia as igrejas não estudam, né, o sistema sacrificial. E para nós entendermos, né, a questão do sacrifício, né, de Jesus, o que ele simboliza na cruz, o que ele simboliza no madeiro, é necessário que nós temos o entendimento, né, do que aconteceu lá atrás, que posteriormente foi completado no caso em Cristo. Os gregos chamaram o livro de Levíticos, né, mas os hebreus, né, no caso os hebreus, eles chamavam o livro de Levíticos de Vaikra. Por que eles chamavam de Vaikra? Porque Levíticos, ele é um livro que fala sobre o chamado de Deus para o homem, né? O mais interessante é que se nós pegarmos quando fala Vaikra, né, El Moshe, e chamou para Moisés, o chamado de Deus para Moisés, nós vemos ali que Deus ele está convocando o seu povo para um chamado, né? E quando nós ensinamos todo o conceito de arrependimento, quando nós ensinamos todo o conceito, né, de retorno aos princípios de Deus, né, isso é conotado em um chamado. O livro de Levíticos é um livro muito teologias, fala muito de sangue. Tem pessoas que dizem, é um livro que fala muito de sacrifício, de leis cerimoniais, fala de coisas do passado, mas existem cumprimentos proféticos nesse livro que ainda vai se cumprir. Existem cumprimentos proféticos que estão nesse livro que vão se cumprir em Apocalipse. Então nós temos esse estudo. Hoje nós vamos estudar a porção, vamos começar a estudar a porção no capítulo 4, nós vamos estudar todo o capítulo 4, vamos estudar a porção, né, que seria de Osés capítulo 6 também, que fala de sacrifício, e vamos estar finalizando com Mateus capítulo 12 também, né, onde fala também um pouquinho sobre sacrifício, né? O sacrifício ele foi dado por Deus como um mandamento de aproximação, né? Depois que Adão e Eva eles pegaram e pecaram, né? Que Deus não teve, que eles tinham que se redimir perante Deus. Deus estabeleceu o sistema sacrificial muito antes que esse templo, né? E o sistema sacrificial é uma forma do, né? Uma aproximação a Deus para que ele tivesse o conhecimento de Deus e também aprendesse a exercer a misericórdia. E muitas vezes nós ministramos sobre Cristo e muitas vezes nós não entendemos qual que seria o significado da cruz. Muitas igrejas aí pegam aquela cruz, pendura na parede, como se a cruz fosse algo santo. E na realidade a cruz ela era a cadeira elétrica da época de Jesus, né? E o mais importante não é a cruz, mas o sacrifício que foi feito na cruz que é o mais importante. Como o apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios 15, se não houvesse tido ressurreição, o sacrifício da cruz não serviria para nada. É o que nós vamos aprender hoje, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir em Levítico capítulo 4, minha esposa vai estar aqui me auxiliando nesse estudo. Eu quero agradecer os irmãos aí que estão participando. Quem puder compartilhar essa live, vai ser um estudo de instrução para a tua vida, vai ser um estudo de aprimoramento para a tua vida, tá? Minha esposa ela vai ler os versículos aqui, nós vamos estar destrinchando esses versículos. Ela vai ler o verso 1 e 2 do capítulo 4 de Levíticos. Verso 1 e 2. Glória a Deus. Aleluia. Levítico é depois de Êxodo. Sim. Glória a Deus. Levíticos capítulo 4, verso 1 e 2, nós vamos estar estudando, né? Em hebraico é chamado de Vaikra esse livro, né? Que significa Echamou, o chamado de Deus para o homem. Adonai disse a Moisés: fale ao povo de Israel, se alguém pecar por engano contra qualquer um dos mandamentos de Adonai,
concernente ao que não deve ser feito, se alguém transgredir qualquer uma delas, então o sacerdote ungido deve... Peraí. Você quer pegar outra Bíblia? Pode pegar. Eu vou pegar. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala os filhos de Israel, dizendo: quando alguma alma pecar por ignorância contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que não deve fazer, e proceder alguns contra eles, mais? Só pedir, só o verso 1 e 2 você leu aí, né? É. Eu pedi para ela ler primeiro o verso 1 e 2, por quê? Aqui está falando sobre a questão de pecado, né? Pecado em hebraico é hatá, né? E como todo o contexto aqui de Levíticos do 1 até o 4 fala sobre korban, sobre sacrifício, né? E existe 5 tipos de sacrifício na Bíblia, aqui em Levítico, que vai ser explicado. Existe o sacrifício de olá, que são as ofertas queimadas. Existe também o sacrifício de minhá, que são cereais e farinhas. Existe também o sacrifício de shilamim, né, que são as ofertas de paz. Existe também a oferta de Asham, que seria a oferta pela culpa. E também existe a oferta de hatá, né, que seria esses 5 tipos de oferta que existe na Bíblia, né? E o mais interessante é que eu escolhi aqui o capítulo 4 para a gente estar estudando, porque aqui fala de um simbolismo da cruz aqui em Levíticos, a qual o nosso Salvador ele cumpriu ali na cruz por mim e por você, porque ele foi o corban, né? Ele foi o sacrifício pela nossa culpa e o sacrifício também pelo nosso, no caso, pecado. Isso é algo muito interessante que nós temos que pegar e lembrar e estudar. Então aqui nós vemos que a minha esposa ela deu uma lida aqui, né? E aqui fala de pessoas que sofreram, né? Que tiveram, que foram, falar na questão da relação, o sacrifício feito de pessoas que pecavam através da ignorância, né? A Bíblia hebraica do Dr. James Ster, que é a primeira Bíblia que ela leu, fala engano, né? Mas a palavra mais correta ali está aqui, porque está mais próximo do original, que seria a oferta, né? No caso, a questão de engano, a palavra engano ali em hebraico, tá? A palavra tishgaga, né? Tishgaga significa engano no sentido de pessoas ignorantes, né? Pessoas que praticam o pecado, mas por ignorância, né? Por ter um certo tipo de debilidade, né? E Deus aqui, ele estabeleceu alguns sacrifícios para isso. Ela vai ler o verso 3 e 4. Se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá ao Senhor pelo pecado que cometeu um novilho sem defeito por expiação do pecado, e trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho, degolará o novilho perante o Senhor. Como que funcionava o sacrifício antes de Cristo para perdoar os nossos pecados, principalmente quando a pessoa pecava por ignorância, né? O sacerdote também oferecia o sacrifício pelo seu próprio pecado também. Aqui é algo muito interessante, que a palavra Kohen, né, que é sacerdote em hebraico, aqui está Kohen HaMashia, né? Que a palavra ungido aqui em hebraico é a palavra Mashia. Essa palavra traduzida para o português poderia ser Messias, né? Ou seja, o sacerdote, né, Messias, ele era incumbido de receber a oferta que o ofertante trazia, referente ao pecado que ele tinha feito. E a função de um sacerdote seria instruir o povo, mostrar para o povo que ele não poderia ter aquele tipo de pecado e induzir, influenciar as pessoas ao arrependimento. Talvez hoje muitas pessoas perguntam para que serve a igreja nos dias de hoje. A igreja ela serve para mostrar para as pessoas onde as pessoas estão errando, para que as pessoas aprendam sobre Deus, porque automaticamente se a pessoa aprende sobre Deus, ela vai começar a praticar, né,
a vontade do Senhor e vai desenvolver o arrependimento dentro de si, né? Lembrando que o arrependimento seria o quê? É a pessoa deixar os princípios que ela adquiriu, voltar aos princípios eternos de Deus, né? Quando Adão e Eva pecou e caiu, eles perderam os princípios de Deus e começaram a seguir os seus próprios princípios. Eu acho que a maior dificuldade que a humanidade tem hoje é o quê? É seguir os seus próprios princípios. Essa é a pior dificuldade que a humanidade tem hoje. Quando a gente segue os seus princípios, os nossos próprios princípios, sem atentar se esses princípios são princípios divinos, nós andamos em pecado. E o sacrifício, né, da ignorância que as pessoas tinham era feito em cima desse novilho. E o mais interessante é que tinha a palavra samer, né? Samer em hebraico é uma letra, né, que significa apoio. Então o sacerdote ele fazia o quê? Ele pegava a mão né, e fazia imposição de mãos na cabeça da oferta ali, que seria o novilho, né? E ali ele era confessado todo o seu pecado, ou também o pecado da pessoa que levou o novilho. Então, ou seja, aquela imposição de mãos que era feita ali faria com que todo o sacrifício, toda a culpa daquela pessoa passasse para aquele novilho. Ou seja, e para que servia a lei sacrificial? Porque a palavra oferecer ali, né, que ela leu aqui, a palavra requeriv, oferecer, né, no sentido de você causar um oferecimento a Deus. E como que você causa uma questão de oferecer oferta ao Senhor? É quando você faz através do sacrifício a pessoa entender o que é misericórdia e faz a pessoa também entender o conhecimento desse Deus. Quando o ofertante via aquele animal que era inocente morrer no seu lugar, tá? Era para desenvolver no coração dele um sentimento de misericórdia. Puxa, era para eu estar morrendo naquele local. E não aquela pessoa que era para estar morrendo, mas não o animal, mas era para ter morrido eu. E Deus, pela sua imensa misericórdia, pelo aquele sangue daquele novilho que foi aspergido, ele perdoou os meus pecados e as minhas falhas. Quando o nosso Salvador Jesus, Yeshua, estava ali no madeiro, ele morreu ali inocente, como um cordeirinho e como um novilho, para que todo o pecado da nação fosse aspergida, coberta pelo sangue dele. Isso é algo muito interessante. E ele, como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ele serviu de inspiração para nos instruir dentro da própria Torá que ele nos deu. Então isso é algo muito importante. Paramos no verso 4, 5, né? Okay. Pode ler. Então o sacerdote ungido tomará o sangue do novilho, trará a tenda da congregação, e o sacerdote molhará o dedo no sangue, daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu do santuário. Amém. Aqui tem um simbolismo muito interessante, que o sacerdote ele molhava o dedo no sangue do novilho, né? E a palavra porta, que é a palavra petar em hebraico, que seria entrada. Ele ia até a entrada da tenda da congregação ali, e ali ele aspergia 7 vezes o sangue do novilho, né? A palavra tenda ali ela significa tenda, né? Ou como pode ser uma outra expressão para tabernáculo também. E a expressão ali está Ohel Moed, né? Onde fala congregação está Ohel Moed. Moed não seria, na realidade, congregação, mas seria, numa melhor tradução, seria tenda do tempo determinado. E por que essa tenda, onde era feito os sacrifícios ali, era chamada de tenda do tempo determinado? Porque ali seria oferecido ofertas de pessoas, e essa remissão faria com que em um tempo determinado essa pessoa ela fosse limpa, né, de uma forma tal que ela iria se purificando até chegar à altura de uma pessoa perfeita. Então o sistema sacrificial que Deus deu, ele tinha um projeto de santificação. O livro de Levítico é um livro muito interessante, que ele fala de santidade, de separação.
E o mais interessante é que a palavra santo não tem nada a ver com pessoas perfeitas, mas santos são pessoas que se separam para Deus. A palavra kadosh, ou kodesh em hebraico, que é santo, ela vem do verbo kadi, em hebraico, do verbo cortar. Então, por exemplo, quando Deus chama você para o projeto dele, para exercer o projeto dele na humanidade, ele te chama para uma separação de algo que está te contaminando. E ao você se separar e voltar para Deus, você vai religar um cordão umbilical que foi quebrado ali em Gênesis, e o religamento desse cordão umbilical com Deus vai fazer com que a instrução dele entre no seu coração, no seu entendimento, e você se torne uma nova criatura, né, através do Messias. Amém? Pode ler, irmão. É o 7, 8, né? É. Também o sacerdote porá daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso, Senhor que está na tenda da congregação. Todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto que está à porta da tenda da congregação. Glória a Deus. E tirará toda a gordura do novilho da expiação, a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura. Então, ou seja, o novilho era praticamente todo despedaçado ali, e cada detalhe que ela... Por exemplo, o incensário, que em hebraico é leben, né? Esse incensário, ele serviria para deixar aquele local com um aroma suave, que seria para que aquela oferta que fosse feita ali chegasse às narinas de Deus com um cheiro suave. Nós hoje temos que ser vivos para Deus, né? E as obras que nós fazemos hoje para Deus dentro de uma congregação, ela serve de obras válidas para que nós alcancemos, né, a plena vontade de Deus. Quando o sangue era aspergido ali no altar, o altar ele era feito com uma madeira de chitim, né? Chitim em hebraico é acácia, é uma madeira resistente, né? E o altar ele era coberto com ouro. Essa madeira resistente, ela simboliza o nosso altar. Nós temos que estar resistente, né? E a cobertura, que era o ouro, representa o Santo Espírito. Nós temos que estar cobertos do Santo Espírito para que o nosso altar receba, né? E faça jus de uma presença de Deus, de uma forma que nós sejamos canal de bênção para outras pessoas. Pode ler, amor. E os 2 rins, bem como a gordura que está sobre eles, que está sobre as tripas, e o redenho sobre o fígado, como os rins, tirá-lo-ás. Como se tira do boi o sacrifício pacífico, e o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. É muito interessante que eles, na hora do sacrifício, eles passavam, no caso, o incensário. Depois eles queimavam essa oferta, né, que é chamada de oferta de olá. E a fumaça que subia, porque a palavra olá significa, é a palavra que deu origem à palavra holocausto, né? Essa fumaça que subia, ela tinha que chegar, quando ela era feita um sacrifício perfeito, essa fumaça subia nas narinas do Senhor. E tinha que chegar ali com um cheiro suave. Por isso que Deus ele era detalhista referente ao sacrifício que era trazido, no caso a tenda. O animal tinha que ser um animal perfeito para que Deus recebesse o sacrifício. Por que Jesus, Yeshua, ele foi considerado sem pecado, né? E justo perante a sua... Ele foi perfeito. Ele foi o sacrifício perfeito para que Deus aceitasse esse sacrifício, que chegasse com cheiro suave sobre ele, para que Deus perdoasse o meu pecado e o seu pecado. E nesses momentos difíceis que nós estamos passando, nós precisamos entender o que Cristo quis passar para a gente, e essa analogia de Levíticos iria chegar lá na frente como que iria funcionar, né? Então isso é muito interessante.
Pode ler, amor. Mas o couro do novilho, toda a sua como a sua cabeça e suas pernas, suas entranhas e o seu esterco, enfim, o arraial a um lugar limpo, onde lança a cinza e o queimará com fogo sobre a lenha, onde se lança a cinza e os queimará. O mais interessante é que era tudo queimado fora do arraial, né? E nós sabemos que o Gólgota, Cristo foi levado para fora do arraial, que seria ali a própria seriedade. É claro que não queimaram ele, mas ali ele serviu de expiação, né? Ali ele derramou o seu sangue por todo o pecado da nação, né? Então isso é algo muito importante. E o livro de Levíticos ele nos ensina o valor do sacrifício, né? Pode ler mais, amor. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância e o erro for oculto aos olhos da congregação, e se fizerem contra alguns mandamentos do Senhor, aquilo que não deve fazer e forem culpados, pode ler. E quando o pecado que cometerem for conhecido, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado e o trará diante da tenda da congregação, e os anciãos da tenda da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, degolar-se-á o novilho perante o Senhor. Então, como que era feito? A pessoa, ela iria, na antiguidade, a pessoa para consultar a Deus, ela tinha que procurar ou os anciãos, que seria a Suprema Corte de Israel, ou então e os levitas, né? E ela iria explicar a causa ali, e eles iriam julgar a causa, né? Então eles iriam pedir para ela um sacrifício, né? E a pessoa ela teria que se arrepender ali e prometer a andar no caminho correto ali, e o sangue do sacrifício faria com que os pecados fossem perdoados. Porque hoje em dia o que acontece muito, principalmente com pessoas que não conhecem a palavra de Deus, pessoas que pecam por ignorância. E hoje em dia, até pessoas que dizem que conhecem a palavra de Deus, continuam pecando por ignorância. Só que o termo aí que a minha esposa deu aqui, a palavra ignorância, como eu já falei, essa palavra em hebraico, né, que é uma palavra que significa tisgaga, que foi traduzido como ignorância, seria uma pessoa que ela era soberba, ela pecava pela soberba do seu coração, né? E geralmente essas pessoas elas tinham que ser ministradas, né, para que ela não praticasse mais essa transgressão. No entanto, que perante a Torá, quando as pessoas elas praticavam um pecado de maior agravante, que era o pecado contra o espírito, o sacrifício de novilhos e bodes não perdoaria o pecado dessa pessoa, porque essa pessoa ela se transformava uma pessoa contumaz referente ao arrependimento, ela não conseguia se arrepender mais. Isso era um problema muito grande nessa época. Pode ler, amor. Então o sacerdote ungido trará o novilho à tenda da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue, o aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. Glória a Deus. Essa função de aspergir, por que 7 vezes, né? O número 7 ele é um número, né, no caso, que é profético dentro de Israel. Ele representa uma plenitude. Isso é algo muito interessante, que no dia 7 é algo muito interessante porque as letras em hebraico elas têm valor numérico, e a letra Zain, que ela tem um valor numérico de 7 em hebraico, dentro da sua pictografia, a letra Zain em hebraico, que tem um valor numérico de 7, ela representa o arado. Ou seja, é um dia de descanso para nós, mas era o dia que Deus ele começava a arar a terra para um novo recomeço.
E esses momentos difíceis que estamos passando esses dias aí, nós temos que ficar trancados em nossas casas, é como se fosse um dia de né, um dia de descanso pleno, e nós temos que ter a certeza que Deus está arando a terra para um recomeço. Em Apocalipse 20, que fala do milênio, né, ali é chamado de Shabat milenar, descanso milenar. Seria o 7º milênio, onde Jesus vai prender Satanás por 1000 anos, e ali vai começar a arar a terra para um novo recomeço. Então isso é muito importante, nós entendemos, tá, todo esse conceito, para que ver que existem textos proféticos que aqui em Levítico para os outros dias. Então aqui, esse capítulo que é muito interessante, que ele fala sobre o pecado, a oferta pela culpa, que seria, aliás, a oferta de ratá, que seria as pessoas que pecam por ignorância, e também aqui a oferta pela culpa, né? Ou seja, a pessoa, ela, geralmente a oferta de ratá, que cobria o pecado, essa oferta, geralmente a pessoa pecava deliberadamente. E quando a pessoa era culpada de um pecado, né, que seria a oferta de Achã que era feita, que eram os mesmos animais que utilizavam, é quando a pessoa ela derrapava, né? Ela é culpada, mas ela não fez por querer, né? Foi sem querer. Isso acontece muito. Então, os mesmos sacrifícios eram utilizados. E na cruz do Calvário, Jesus ele foi a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Ele pagou a culpa por mim e por você. E hoje, mas a diferença é que ele ressuscitou, está guardado aos céus para que haja uma restauração de todas as coisas. Eu vou pedir para minha esposa abrir em Oséias capítulo 6, né? Ela vai ler do verso 1 ao 6, Oséias. E aqui é muito interessante que o profeta Oséias, o nome dele em hebraico é Rocheia, né? Que significa Deus salva, né? E aqui no capítulo 6, Oséias fala muito sobre a questão do sacrifício, né? E é um texto muito famoso. Nós vamos entender aqui dentro do contexto por que Oséias falou: misericórdia eu quero e não sacrifício, mais o conhecimento de Deus do que os holocaustos, né? Nós vamos entender dentro do que nós estamos falando aqui. Pode ler, amor, do verso 1 ao 6. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Pois 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia ressuscitará e viveremos diante dele. Aleluia. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída como alva é certa, e ele nos virá como chuva seródia que rega a terra. Que farei, ó Efraim? Que farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã, como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca os matei. Os teus juízos sairão como a luz, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais que os holocaustos. Aqui quando ele fala tornai a mim, a palavra hebraica ali, techuvá, se arrependam. E quando Deus fala isso através de Oséias, está falando sobre as 2 casas de Israel, né? Efraim aqui representa o reino do norte e Judá representa o reino do sul. E aqui fala que Deus iria despedaçar todo jugo, todo fardo, através isso em 3 dias nós ressuscitaríamos. Os 3 dias e 3 noites que Jesus ficou no ventre da terra, foi cumprido esse cumprimento profético de Oséias aqui, de salvação. E ele foi o nosso sacrifício. O sacrifício de Ratá e o sacrifício de Achã. Ele foi a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa.
ele foi o nosso corban. A palavra corban em hebraico, que é sacrifício, tá? Ela vem da raiz hebraica karov, vem do verbo aproximar. Então, o sacrifício foi dado para nos aproximar ao Deus vivo de Israel, através de um retorno, através de um arrependimento. E retornar para onde, Jani? Retornar para a Torá através de Cristo, que seria a prática da sua lei pela fé em Cristo Jesus. Isso é algo muito importante que as pessoas têm que entender. E quando Oséias fala aqui para o povo, misericórdia eu quero, não sacrifício, mais o conhecimento de Deus do que os holocaustos, quando o povo ele foi disperso entre as nações, aqui tanto o reino do norte quanto o reino do sul, Oséias ele profetizou aqui no reino do norte, quase praticamente 800 anos antes de Cristo. O reino que Oséias profetizou estava agindo como Gomer, como se fosse uma prostituta. Eles ofereciam sacrifício, mas eles estavam oferecendo sacrifício da forma errada. E quando você oferece sacrifício da forma errada, você se equivale às religiões pagãs, né? Você pode ver que existem outras religiões aí que praticam o sacrifício. Mas esse sacrifício seria para gerar uma aproximação às entidades que governam essa religião. E o reino do norte estava praticando sacrifício de forma errada, mas que não estava chegando com cheiro suave às narinas do Senhor. E quando ele falou assim, misericórdia eu quero, não sacrifício, mais o conhecimento de Deus do que os holocaustos, é porque Israel tinha perdido o propósito do sacrifício a qual Deus chamou Moisés e os levitas a fazer. O intuito do sacrifício era o quê? Gerar arrependimento dentro do conhecimento de Deus, para que a misericórdia fosse brotada no coração do ofertante que oferecia o sacrifício. Porque se eu pegar um animalzinho que eu cuido desde pequeno, que seria o caso do novilho, que seria a primícia, e eu visse aquele animalzinho indefeso morrer no meu lugar, aquilo era para gerar misericórdia no meu coração, para que eu não pecasse e andasse nos caminhos de Deus, para que aquele sacrifício fizesse êxito na minha vida. O grande problema é que Israel estava sacrificando e o sacrifício não estava tendo êxito. Mas o que nós podemos observar aqui em Oséias, que é algo muito importante, que o sacrifício dado por Cristo, esse sacrifício fez com que o conhecimento de Deus nos alcançasse e também que a misericórdia nos alcançasse. E esse sacrifício eterno que Jesus e Yeshua fez por nós, hoje serve de expiação pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, onde o nosso caráter é transformado e nós temos a oportunidade de alcançar a vida eterna novamente, através da salvação dele. Você que está assistindo essa live, esse ensinamento sobre o chamado de Deus para a tua vida, Deus está te chamando para um tempo novo. E esse chamado que Deus faz para você hoje, através de Cristo, vai fazer com que você retorne a um princípio. Tudo que está acontecendo em nossa volta esses dias é uma permissão de Deus para que a humanidade volte aos princípios de Deus. E voltar aos princípios de Deus é você andar no seu caminho através de Cristo. Amém? Amém. Então, esse foi o estudo da porção que eu senti de passar para vocês, né? Sobre nós entendemos o que é sacrifício. O sacrifício, quando ele não gera conhecimento de Deus e nem misericórdia no nosso coração, ele se torna um sacrifício de tolo. Por isso que lá em 1 Reis está escrito assim, é melhor obedecer do que sacrificar. Porque o sacrifício, ele foi dado por Deus ao homem para gerar obediência. E se o sacrifício ele perde o significado, ele se torna um sacrifício de tolo.
Sabe o que está acontecendo hoje no meio da cristandade? As pessoas estão fazendo o sacrifício de Deus, o sacrifício de Cristo, se tornar um sacrifício de tolo. Sabe por quê? Se o sacrifício da cruz do Calvário em Cristo Jesus não gerar em você conhecimento de Deus e não gerar misericórdia no seu coração, tudo que foi feito ali na cruz não vai servir de nada. Por quê? Porque o ato da cruz não mudou o seu caráter. O ato da cruz não te constrangeu. O ato da cruz não fez você ter o conhecimento desse Deus. Mas se o ato da cruz, de você ver aquele homem morrer no seu lugar, para te trazer salvação, para te aproximar ao Pai, através da Corbã, e para que você desenvolva a misericórdia no seu coração, isso é sinal que você fez o retorno e se converteu, e o sacrifício dele agiu na tua vida. Mas se isso ainda não gerou algo no seu coração, faça com que esse sacrifício seja real, andando na justiça dele. A humanidade hoje ela está egoísta, ela está sem amor. Sim. Lá em Mateus 24, fala com o aumento da iniquidade do mundo faria que o amor de muitos se esfriariam. Sim. O próprio Jesus falou isso. A palavra iniquidade ali é a palavra anomia. Pessoas que vivem sem lei, sem regras, sem normas. Esse é o grande problema da humanidade hoje. As pessoas aceitam Cristo, diz que Ele é seu Senhor, mas não segue Ele. Se você não segue Cristo, não basta você crer nele, você tem que obedecer o que Ele te ensinou. Se você não obedecer o que Ele te ensinou, o sacrifício dele não vai servir de nada para você. Verdade. Então não faça da cruz um sacrifício de tolo, mas faça da cruz um exemplo, um motivo de salvação para a tua vida, para que você alcance o perdão de Deus, para que Ele seja a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado na tua vida. Amém. Amém? Amém. Quer falar alguma coisa, amor? Não, Glória a Deus. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Hoje eu estudo. o Anderson tá aí na live, o Anderson da Simone. Ah, glória a Deus. Um abraço, Anderson. Que Deus te abençoe, meu irmão. Amém? E o Salusmar também. Wilson, Lucimar, Deus te abençoe. Mais alguém? Tem mais alguém? Glória a Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu vou dar a bênção aqui agora, né? Essa bênção está no número 6, verso 24, 25, 26, que é chamado de Berkat Kohanim, que quando eu via ministrações na sinagoga de Cafarnaum, era essa bênção que você ouvia. Amém? Yevarecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha vichunecha, Issa Adonai panavelecha viaselecha shalom. Traduzindo, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto, coloque-te a paz, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Shabbat Shalom para você, Shabbat em nome de Shalom. Yeshua. Glória a Deus.